Oi, eu sou a Leide. E eu sou a Raquel. E esse é o nosso Diário das 6 aos 30. É porque a vida começa às 6 da manhã. E a gente ainda tá tentando entender como que ela funciona depois dos 30. Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso podcast Diário das 6 aos 30. Ó, deu até Um eco. um eco aqui no... Seja muito bem-vindo de volta ao estúdio. Os 3 últimos... episódios seguidos no estúdio. Pois é, porque tá mais fácil a gente sentar aqui pra gravar. A cadeira é confortável. A cadeira é confortável. Faz parte tem... do dia a dia da sua família. Exatamente. Tem os negócios de luz aqui já atrás, a acústica é boa. Mas a próxima vez que a gente gravar, a gente vai gravar no um dos nossos lugares favoritos da base. No Pottery! Gente, eu vou tomar café na caneca que eu fiz com as minhas próprias mãos. Eu acho que é isso, assim. A gente tá indo pro Pottery. E aí, eu fiz essa caneca. E aí, eu estou tomando. No caso, assim, a minha primeira caneca ficou ridícula. Então, eu só conto a segunda como a primeira mesmo. Aí, eu tô tomando café todo dia nela, né? Tá com frio? Deu um arrepio aqui, nossa. Tudo bem. E aí, eu fiquei pensando. Eu quero aprender a reformar a casa. Reformar a casa? Porque se é tão bom tomar café numa caneca que eu fiz com as minhas próprias mãos, do nada, era uma bola de barro. E aí, é uma caneca que eu tomo café e funciona, porque o café cai dentro e fica. Imagina costurar a própria roupa. Imagina reformar o próprio banheiro. Imagina, eu tomo banho no banheiro que eu reformei. Imagina, Eu Deus acho criou a incrível. gente do barro que nem eu criei minha caneca do zero. Aleluia. Caraca. Ei, sério, meu devocional amanhã. Não, mas é sério. O oleiro. É o oleiro? E Oleiro. até porque assim, o rolê, né, de jogar, de throw no negócio, eu não sei como é que fala em português, mas de fazer No wheel. Na roda? Na roda. Aí você tem que achar o centro, porque se você não achar o centro, vai dar tudo errado. Eu fico, fala, Deus. Aleluia. Porque Jesus é o centro. Seja o centro. Seja. Pô, faz muito tempo que a gente não canta no Amiga, só quem episódio. canta sou eu, tu fica aí. Eu me exponho. Sabe o que é? Quando tu tem um marido que canta tão bem, que é músico... Olha nós já falando dele! E ele fala muito bem do meu marido. Hoje eu Eu falei... nem falo tão bem dele assim. Hoje eu falei pra você e pra Raquel que a gente tinha que parar de falar dele pra baixar a bola dele. A gente falou só 2 segundos no outro vídeo que saiu essa semana. Aí ele Ele reclamou. foi lá e comentou no YouTube. Pô, só 2 segundos falando de mim. Tá aí agora. Mas eu acho que é quando, o marido é talentoso, eu deixo eu cantar só pra ele. Se você fala inglês, domingo passado o Dudu pregou na igreja. Foi muito bom. Assiste a Vocês pregação. têm que assistir, vai lá. Tem o link do... Eu sempre deixo o link do Instagram da igreja nos posts, então você consegue achar. Você vai. E aí, foi muito bom mesmo. Eu fiquei pensando nisso de cantar bem, porque ele tava pregando e do nada ele começava a cantar. Eu ficava, caraca, filho de uma mãe do nada, velho. Mas isso é síndrome de... Se tu for ver, quase todo pastor gosta de ficar cantando no meio das pregações. E aí, quando é o pastor de louvor que tá pregando, é mais ainda. Foi muito boa a pregação dele. Foi muito Prefeito, eu não fui pra igreja, né, que eu tava doente. Aí eu tava assistindo a live stream. Eu falei, caraca, eu tô muito velha. Quando foi que eu comecei a assistir live stream de culto no domingo? Para, é o que eu faço todo domingo, porque eu não vou tanto, né? Mas tu é Por causa das casada e tem criança filho? pequena. Aí... Me chamou de velha. Chamou de velha. Eu sou mais velha que você. Aí, se eu te chamar de velha, eu tô me chamando de velha, tá tudo bem. Aí eu tava lá assistindo. Aí... Eu ficava mandando mensagem pra Lady. Eu ficava, amiga, ele é muito vereador. Eu tava na salinha de amamentação com o Bento e a Catarina ficou na salinha lá das crianças. Aí volta e meia chegava uma notificação. Aí a gente chegou à conclusão de que o Dudu tem síndrome de vereador. Não, Dudu é muito prefeito. Meu Deus do céu. E o episódio de hoje era falar sobre arte e missões. A gente tá aqui 5 minutos falando que Dudu... Não, mas o Dudu, se a gente for parar pra pensar, o Dudu, ele usa a arte na missão dele. Então é um bom exemplo pra começar o tópico. Isso é uma coisa muito legal, assim. Tá aqui, né? E, nossa! Caraca, A gente... Porque aqui é o estúdio da base. Um dia, eu faço uma tour
da base pra gente postar no YouTube. Tem Se você dois. assistir a gente no... Se você assiste a gente no Spotify, vai pro YouTube ver. Porque daí a gente grava uma tour da base da gente. Porque tem um da base que é enorme. É aquele vídeo. Então a gente faz um nosso. Aí aqui é o estúdio. Já não basta a gente falar onde a gente mora, o prédio. Não, mas já tá tudo na internet. Enfim. Aí, aqui é o estúdio. É onde o Dudu grava. O Dudu e o Thiago. Eles gravam as coisas da base, né? Áudio, são duas salas grandes. Essa aqui é o de música. E aí o do lado é o de... Aqui é onde a mágica acontece. Tem uma bateria aqui. Aí tem uns cubos, uns negócios também por aqui. Que é onde o Dudu grava os instrumentos. Porque o bichinho sabe tocar todas as coisas possíveis. E aí aqui do outro lado... Eu tô falando do bichinho como se ele fosse coitado. Porque ele toca todo instrumento imaginável na Terra. Dudu, você toca saxofone? Ai, eu estou fora do ritmo, mas deixa eu testar aqui. Aí ele toca bonito que nem... Ai, que ódio. Eu queria ver ele tocando saxofone. Ia ser interessante. Corta pro Dudu, corta pro Dudu aprendendo. Morre não. Então, aí aqui do outro lado tem o estúdio de TV. Que daí é... onde grava podcast, onde o pessoal grava seminário. O Lynn Green, que é o fundador da Jocum na Inglaterra, mora aqui na base. Ele toda sexta-feira tem a live stream dele, é gravado aqui. Então são esses dois estúdios. E aí o Thiago e o Eduardo, Dudu, fazem a mágica acontecer. Posta a foto da nossa família. A foto da Páscoa. A foto da Páscoa. Coloca a foto da Páscoa. Me manda a foto da Páscoa, eu não tenho aquela foto. É, a gente tem uma família. É a nossa família. A gente não tem uma família, a gente é família. Roriz. Vieira Souza Roriz. E aí é isso, que é o Thiago e a Raquel, o James, a Jéssica. A Lady, Dudu, Catarina e Bento e eu. Se você quiser entrar pra essa família, você... Não vai. Jovem homem solteiro. Demorou 7 episódios. Pra falar que tu é... Aqui, ó, solteira, partidão. Então... Aí, não, peraí, não, que eu vou falar. Então... Essa semana, tava no louvor da base, né? Eu falei pra Lady. Aí, a Lady tava com o Bento, segunda-feira. Aí, a Catarina tava brincando com o Dudu. Aí, a Raquel chegou. Aí, ela deu um beijinho no Bento, sentou. A Catarina viu ela, veio correndo, brincou com ela. Voltou, brincou com o Dudu. O Thiago chegou, o Bento viu o Thiago, pediu pra ir pro colo dele. Tava no meu colo, eu dei ele pro Thiago. Aí... ele pediu pra voltar pra mim. Aí ele voltou pra mim. Aí a Catarina veio correndo, foi pro colo do Thiago. Ficou com o Thiago um pouco. Aí ela saiu do colo do Thiago. Eu devolvi o Bento pro seu, eu peguei ela no colo. E aí, tipo assim, as crianças brincando com o Dudu ao mesmo tempo, né? E aí eu fiquei assim, meu Deus, a gente é muito uma família. Aí eu pensei, meu Deus, eu preciso arrumar um marido que se encaixe aqui. Porque se eu arrumar um cara que não se encaixa, não vai dar certo na nossa família. Aí foi isso. Eu falei pro Tom hoje, pro Best. Eu falei, Best... eu tenho que arrumar um marido que... Porque assim, eu quero que meus filhos tenham o que a Catarina e o Ben têm. Que eles sabem... O Catarina e o Ben sabem que pode confiar em mim, na Raquel e no Thiago. Então assim, eu sei que o Ben tá um bebê. Mas você tá entendendo? Não, com certeza. E, tipo assim, e eu quero que os meus filhos saibam que, tipo, ele vai olhar pra vocês 4 e eles vão poder confiar no mesmo jeito, assim, sabe? E aí, no caso, o meu trabalho é não arrumar um marido bobão. Que daí... não arrumar um marido bobão. Pra daí meus filhos terem a mesma coisa. Entendi. E aí... Tá aberta a... tá aberto o quê? Como é que fala? Eu fui falar alguma coisa, só que daí faz sentido o que eu tô falando. Acho que a gente tenta traduzir as coisas do inglês e às vezes não faz sentido. Do nada, né? Tá... solteira, né, amiga? Então... que eu saiba. Se alguém tiver... que eu saiba. Se alguém tiver interesse, converse comigo, eu vou te falar se você... fala com meu pai. Eu falei pro meu pai esses dias, eu falei, pai, eu tô meio cansada. Se o senhor quiser marcar um casamento aí, tipo, aí pra mim, só me avisa o dia que eu chego. É igual o pessoal que fala, eu voltei pro meu país, pro casamento de um primo. Do meu primo, todo mundo tava olhando pra mim. Eu era o noivo. Eu era noiva. Eu já te falei, meu pai tem um pretendente dele. E é um só, tem tipo assim, 20 anos. Coitado, menino. Meu pai fala que quer que a gente case toda oportunidade que ele tem. Quando vê o rapaz?
Aí, e o pior é que meu pai não faz isso com outras pessoas, né? Uhum. Eu tenho 31 anos. Meu pai não faz isso com mais ninguém. Mas ele gosta muito, tipo... Às vezes que meu pai não brincou sobre esse menino foi quando eu tava em relacionamento. Aí esses dias eu falei, pai, agiliza aí. Faz acontecer, dá um jeito. Só me avisa o dia e a hora que... Eu cheguei, Enfim, tudo isso pra falar que a gente trabalha com arte e missões. A curva que deu pra chegar nesse ponto. E aí, o que acontece? Essa semana tá tendo seminário de documentário aqui. E aí, a razão pela qual eu me mudei pra Inglaterra foi pra trabalhar com tradução de Bíblia junto com documentário com o Jonathan e a Johannica, que foram meus líderes no Brasil. Foram líderes da Lady no Brasil também. E aí, enfim, né, eles moram aqui. Vocês e eles mudaram pra cá com o quê? Uns 6 meses de diferença? Uhum. Então, enfim. E aí a gente começou a fazer documentário essa semana. E aí, o seminário, não a escola. A escola só vai acontecer ano que vem. E a gente tava falando disso, né? De como, do privilégio que a gente tem de usar as ferramentas que a gente usa pra missões. E aí a gente pensou, seria um bom episódio, porque eu tenho muito a sensação que, tipo, como a gente, como cristão, a gente fala, todo lugar é campo missionário, o tempo todo. Mas, na maioria das vezes que eu falo pra alguém que eu trabalho com as coisas, com as ferramentas que eu trabalho dentro de missões, as pessoas ficam muito surpresas que isso é possível. E eu acho que é uma forma até de trazer à luz, sabe, coisas que são verdade, assim, ou as ferramentas que Deus traz. Parar de mistificar algumas coisas. Tipo, eu só posso ser missionário se eu canto, eu só posso ser missionário se eu danço, faço teatro, alguma coisa assim. E eu sou missionária e eu falo de Cristo através de ilustração. Lindas ilustrações. Então, ou fotografia, ou qualquer outra coisa, né? Como você também. Uhum. E aí, sei lá, essa semana, os Youngs, que é o sobrenome do Jonathan e da Johannica, eles... Hoje eu fui na farmácia e aí, meu Deus, eu tô falando muito dele, mas o Best tava dirigindo o carro, né? Aí eu falei, Best, eu amo tanto eles. Aí ele falou, isso aí. Você fala isso sobre... Mas é que eles são uma família muito incrível. Se vocês já conhecem... Foto da família. Ai. Se vocês já conheceram eles, vocês sabem do que a gente tá falando. Eles são... Eu acho que eu não conheço uma família como eles. Eu sempre falei assim, né? Porque ele foi meu líder em 2015 e 2016. E aí, toda vez que alguém me perguntava qual foi o melhor líder que você teve, eu sempre falei dele. Porque na época ele era meu líder direto. E... poder trabalhar com ele de novo 7 anos depois é muito legal. Nossa, 10 anos depois. Eu sempre, é muito legal. Sempre que eu vejo eles dando aula, ou se eles estão dando aula para uma TED ou algum track, alguma coisa, né? E aí eu vejo a empolgação do pessoal que tá ouvindo eles, é muito incrível. O rolê eu gosto muito de dar honra para quem merece, assim, né? Uhum. Se hoje eu faço tudo que eu faço dentro de missões, eu devo muita honra a ele. Porque foi na escola de design que eu aprendi que eu podia fazer muito do que eu faço, né? Até fazer a escola de design eu era fotógrafa. Bem, assim, amadora, eu não sabia muita coisa. E foi na minha escola de design que eu aprendi que se eu estudasse, eu conseguia fazer as coisas, né? Então, a partir da escola de design que eu virei ilustradora, a partir da escola de design que eu comecei a trabalhar com letras, com lettering, todas as coisas. A partir da escola de design que eu comecei a fazer design gráfico. E aí, a partir de todas essas coisas que eu comecei a pintar mural. A partir de tudo isso, eu comecei a estudar animação. Então, tudo que eu faço... Eu aprendi, tipo assim, a ED me mostrou que era capaz, que eu podia fazer. Eu ia falar agora, eu sinto que esse episódio vai ser quase uma propaganda pra ED. A gente pode... Vai ter ED no Brasil ano que vem, hein? Vocês aí, brasileiros... Não, ano que vem não. Próximo semestre. Setembro, agosto? Eu acho que é julho. Julho? Se você é missionário da Jocum e quer aprender sobre ferramentas pro seu ministério, a escola de design é uma ferramenta boa pra caramba. Eu sou apaixonada pela ED. Nós somos apaixonados pela ED, então... É uma escola muito incrível. Eu fiz a mesma coisa. Eu fui pra fazer ED. Eu era fotógrafa.
E eu queria muito aprender mais sobre comunicação, sobre designer gráfico. E durante a ED foram várias coisas que eu aprendi e não foi apenas em questão de arte. Mas uma coisa que eu tenho muito assim na minha cabeça é tudo comunica. Tudo comunica. A forma como você se veste, a forma como você conversa com as pessoas, tudo isso tem um impacto quando você tá trabalhando, quando você tá fazendo qualquer coisa. E eu lembro que uma das coisas era que também foi conversada no começo da escola, é que a gente tinha que fazer algum exercício durante a semana. E eu achei isso muito interessante, porque a gente passava tanto tempo na frente do computador, tanto tempo sentado na sala de aula para aprender todos esses skills, todas essas ferramentas, que foi falada a importância de você continuar movimentando o teu corpo, você ter o bem-estar, você também ter esse equilíbrio. E eu achei muito incrível, porque foi uma coisa que eu não esperava. E eu acho que junto com isso é a questão de... Eu sei que a gente vai falar de arte, o assunto seria arte, missões e não tem como separar Deus, mas não tem como separar Deus, né? Não mas tem, totalmente ligado, tem uma linha direta. A primeira aula da escola de design, ela basicamente apresentando Deus como criador. Porque dentro de todas as coisas que a gente acredita, de todas as coisas que a gente se move, a gente serve o criador do universo. Aquele que falou haja e tudo aconteceu, né? E... ano passado eu fiz uma escola de comunicação e acho que junto com a escola de design. Eu amo isso demais. Meu Deus, eu posso dar aula sobre isso por horas e é um dos meus assuntos favoritos. É que a gente serve um Deus que pegou o caos. Porque Gênesis 1, 2 e 3 é basicamente... no princípio era o verbo. No princípio era o verbo. Eu tô meditando em João 1. Tipo, falando, né, do princípio, nananã, e que a terra era sem forma vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas e Deus veio e com comunicação ele trouxe a luz. Então, a gente serve um Deus que tava um caos e ele trouxe ordem pro caos com comunicação. E aí, esse é o mesmo Deus que chama a gente pra usar a comunicação pra trazer ele para povos, para trazer ordem para o caos. É o mesmo Deus que usou ordem para o caos. Ele trouxe ordem para o caos com comunicação, me chama para trazer ordem para o caos usando comunicação. E aí eu não falo só de comunicar uns com os outros, mas de usar ferramentas de comunicação para trazer a luz dele para as outras pessoas. Então, eu sou muito apaixonada por... Eu lembro de quando eu tava orando sobre começar achado, eu lembro que eu tava em casa e eu tava no Ceará de férias, e eu lembro de sentar com meu pai, com o Gabriel, e eu falei assim: pai, eu acho que Deus tá falando comigo sobre abrir uma papelaria. Mas eu não sei se eu sou criativa o suficiente pra criar toda uma coleção do zero. E aí eu lembro que ele olhou pra mim e falou assim: minha filha, você serve o Deus que criou todas as cores do universo. Você serve o Deus que criou tudo. Se tem algum lugar que você vai achar criatividade, é com ele. E pra mim é isso, assim. O Deus que detém toda a criatividade do mundo é o Deus que fala comigo. E é o Deus que me inspira pra usar essas ferramentas pra falar dele, né? Então, eu amo todo o processo. Quando eu falo da criação da Achado e de todas as coisas que vieram a partir dali, eu fico pensando muito que é esse Deus. Tanto que o Achado vem de Filipenses 2, Filipenses 3, que é quando Paulo fala que a minha vida não tem valor nenhum, a não ser que eu tenha Cristo e seja achado nele. E aí no português o achado é uma coisa boa, né? Se você encontra um achado, você compra, você guarda, você se importa com aquilo. E aí, essa questão de... A minha vida não tem valor desde que eu tenha Cristo e seja achado nele. E aí tem um monte de gente morrendo todo dia sem saber quem Cristo é. Então, eu preciso me esforçar para que as pessoas tenham uma vida que eles sintam que tem valor, porque eles têm Cristo e são achados nele também. Então, eu gosto muito desse versículo. Qual é o versículo? Filipenses 2. Ou é Filipenses 2 ou é Filipenses 3. Lê Filipenses, é curtinho, só tem 4 capítulos. É lindo. É lindo, lindo, lindo. É uma das minhas cartas favoritas. Eu também. Eu gosto bastante desse, eu sempre volto.
Eu acho incrível que a gente possa criar com Deus. Ele é o criador do universo. Ele é o maior criador que existe. Tipo assim, Deus, mas ele não se contenta só em ser esse criador do universo, mas ele quer que a gente possa criar também. Nós fomos feitos à imagem de Deus e à semelhança de Deus. Então, nós também podemos criar. E eu acho que tem tanta beleza nisso que não é apenas sobre... Pode ser também sobre criar por criar. Eu acho que a gente gosta de desenhar por desenhar, tirar foto por tirar foto. Mas é tão incrível quando a gente pode servir a obra dele. Através da arte, através desses como é que é skills? Talentos. Que a gente possa usar esses talentos para expressar quem ele é. Expressar o amor de Deus. Eu acho muito incrível. E tava lembrando agora, eu e o Dudu, a gente tava assistindo essa entrevista. Era um ateu e um teólogo. E aí, o ateu, ele chegou a um ponto que ele falou... Eu posso colocar na descrição o link do vídeo que a gente tava assistindo. E aí ele tava falando assim... Mesmo que existisse um Deus que criou todas as coisas, como você pode pensar, como você pode falar que alguém tão poderoso nesse tanto, ele iria se importar com um ser humano? Com uma pessoa que é tão pequena? Porque ele também estava falando, tipo assim... mas por que Deus se importa tanto com o pecado? Por que se Deus existe, por que com tanta coisa que está acontecendo, ele tá tão preocupado com o pecado? Então ele estava tentando bater com essa. Só que aí ele estava falando, né? Quando ele bateu nessa tecla do... Se realmente existe um Deus, jamais que ele iria se importar com uma pessoa tão pequena. E eu falei, caraca, é algo tão distante para ele pensar que um Deus tão poderoso, esse Deus tão incrível que criou todas as coisas, ele que escolheu a cor das folhas, ele que desenhou as flores, foi ele que criou cada detalhezinho do universo inteiro. Ele ainda se importa comigo e com você. E realmente, Deus, ele nos ama tanto que ele se importa com cada indivíduo. E aí, às vezes, eu penso assim, será que... Se eu paro pra me questionar, mas será que Deus vai me dar inspiração? Será que realmente Deus quer co-criar comigo? E a resposta é sim. Porque ele se importa com você. Ele sabe das coisas que você gosta. Ele sabe do teu coração, aquilo que te traz alegria, daquilo que você tem facilidade de fazer, dos skills que você pode, dos talentos que você pode aprender. E é tão incrível que a gente pode fazer tudo isso com ele. Deus é lindo demais, cara. A gente tava... Hoje, assim, né? Ontem, na aula, a Johanica tava falando sobre o documentário e ela tava falando sobre ser chamado pra fazer conhecido que sem a gente não seria. Deus me chama pra fazer conhecido coisas que sem mim não seriam. Mas eu sou, tipo assim, eu lá do Crato, nem sou do Crato, sou de Jequié, sou dos dois. Lá do interior do Ceará, tô aqui chamada por esse Deus. Em Provérbios 31:8 fala, né, sobre dar voz e faz conhecida a necessidade do órfão, da viúva, faz conhecida a necessidade, enfim. E aí eu fico pensando que esse Deus, ele confia em mim pra isso. E ele confia em mim pra fazer necessidade. Amiga, não tá gravando. É a vida. Mas eu coloquei play. Tá travada a tela. Será que a gente quer olhar?
Pera aí, eu vou olhar. Mas tá gravando o áudio ainda. Eu sei. Volta agora, não teremos imagem. Gente, a gente tá aprendendo. Tá no final do dia também, quase 10 horas da noite, então a gente vai... Entre cólica, um dia todo de aula, 2 crianças. Pra mim, as 2 crianças já resume tudo aí. Sim, mas então, vamos lá. Enfim, e aí é isso. Eu acho muito rica essa vida que a gente vive de criar com Deus. Uhum. E aí, quando a gente falou, né, de arte de missões e ferramentas, eu acho que a gente tem até como entrar de forma mais profunda em alguns assuntos. Tipo assim, algumas das ferramentas que a gente usa e a gente pode até falar. Mas eu só tava pensando que, tipo assim, é muito além. E além de, tipo, Dudu poder escrever música que fala... esses dias... Eu vou ter de viagem tem umas 3 semanas. Hoje tem eu acho que sim. E aí eu cheguei de viagem, no outro dia, Chapel Cove, que é a banda que o Dudu e o Thiago estão. Eles tiveram a gravação e tava cantando uma música sobre Jesus como pastor, né? Inspirado em Salmo 23. Linda. Dudu que escreveu. E aí eu fiquei pensando assim, esse dom vem de Deus. Uhum. Sabe? A gente conseguir falar do Criador dessa forma, de uma forma tão profunda. E a Vai tava cantando. Meu Deus, que voz bonita. Tipo assim, você via que isso aqui vem de Deus, sabe? Uhum. Eu sei que, sei lá, enfim, a gente pode entrar em algumas discussões teológicas que não cabem aqui, que tipo, se você tem conhecimento, você vai saber escrever bem, se você tem dom. Independente se você tem relacionamento profundo ou não, tudo bem. Mas, pra mim, músicas como aquela me mostram que sem relacionamento você não consegue escrever naquele nível de profundidade. Uhum. Eu acho que hoje em dia é um pouco mais comum a perspectiva de que mídia social, fotografia, vídeo, documentário pode ser usado mais. Eu acho que as igrejas estão um pouco mais abertas a isso. Até porque eu acho que é um pouco mais comum as igrejas... Acho que a pandemia trouxe. Foi. Porque foi vista a necessidade. Da gente como cristão a se abrir pra isso. Uhum. Uma coisa que a gente ia fazer é como o Jocum, né? Mas eu gosto muito que como corpo de Deus, assim, a gente tem virado pra isso. Eu sei que, tipo, a gente pode entrar em muitas discussões políticas ou não, de que talvez eu não concordo com muita coisa que tem cristão falando por aí. Pode ser. Uhum. Mas eu fico feliz que a gente tem se virado pra isso e tem pessoas legais de Jesus compartilhando coisas boas na internet. Eu não só na internet, né? Fazendo coisas de qualidade, músicas de qualidade, documentários de qualidade. Tem cristão no cinema. Isso me deixa feliz pra caramba. Eu acho muito incrível poder ver essas coisas acontecendo, poder fazer parte. Eu falei pro Dudu, quando eu tava sentada lá no seminário, ele perguntou como tá aí. Aí eu falei, até agora eu acho que eu não tinha percebido o quanto eu sinto falta de estar envolvido nesse contexto. Porque nos últimos 2, 3 anos, antes de eu entrar em licença maternidade, eu tava super envolvida com o café. E business e missão é algo que eu gosto muito. Eu gosto muito dessas duas andando juntas. Eu sempre gostei muito de empreendedorismo. Eu sempre gostei de fazer coisa. Desde que eu era novinha, tipo... Eu fazia pulseira pra vender, eu fazia biscoito pra vender. Eu tava sempre fazendo alguma coisa. Tipo, eu não me apertava. Eu inventava alguma coisa e vendia. E eu sempre gostei muito disso. Então, tomou bastante do meu coração, do meu tempo, a minha energia, business e missão. Mas antes disso, eu tava muito envolvida com rede social, designer gráfico. Eu fazia parte do time de comunicação aqui da base. Eu tinha feito a escola, a ID. Foi de fotografia também. Eu rodei uma escola de fotografia junto com o Thiago. Então, foram várias coisas. E eu ainda gosto de usar minhas redes sociais, o Instagram. Agora com o podcast. Eu gosto muito desse mundo. Eu gosto muito dessa esfera.
Então, eu parei. Quando eu tava lá sentada, eu falei, caraca, como eu senti falta disso. E parecia que era um pedacinho, assim, do meu coração, sabe? Que tava voltando, encaixando, assim. E eu tô super empolgada com a ideia de fazer mais parte disso, Para, do jeito que você tá olhando pra... Eu não quero chorar. Eu tô de TPM, me deixa, cara. Desculpa, chora, tá tudo bem. Você pode nem mais chorar. Não, pode eu tava falando de alegria por causa da amiga, vai. Caraca. Eu tava falando que você tá quase... Também. Você tá quase me fazendo chorar. Desculpa, chore. Não tem nada de errado em chorar, pode chorar. Mas eu realmente amo muito isso. E eu fiz bastante parte também de live stream, justamente por causa da pandemia. Teve uma época que aqui no estúdio mesmo a gente gravou vários momentos de louvor pra nossa igreja local. Eu fazia a parte de vídeo, o Dudu fazia a parte de áudio. E foi muito doido porque foi uma necessidade que apareceu, mas eu sempre pensei assim, eu sou fotógrafa, eu não faço vídeo. Eu amo fotografia, é fotografia pra mim, vídeo não é muito pra mim. E aí naquele momento o Dudu falou assim, meu bem, não tem mais ninguém pra gravar a parte de câmera. Tem que ser você sabe o que fazer. Aí eu sou fotógrafa. Ele, não, você sabe como fazer, você consegue. Aí, aquele leve empurrão, né, do meu marido. E aí eu comecei a fazer. E aí eu falei, caramba, como eu meio que descobri essa nova paixão, sabe? E aí eu comecei a me envolver mais também na igreja. Até a Catarina, tipo 1 ou 2 semanas antes da Catarina nascer, eu tava lá eu tava, tipo, dirigindo câmera na live stream. Eu tava fazendo áudio. E eu, por vários motivos, eu não estive tão envolvida mais. Mas é algo que realmente tem o meu coração. E eu amo ver Deus movendo e fazendo... Realmente fazendo tanta coisa através dessas ferramentas, sabe? Eu acho... É algo que eu gosto muito. Eu amo poder fazer parte. Eu amo as histórias que você conta, tipo, quando você tá com o The Sand. Ou com as coisas de papelaria que você faz. Eu acho muito linda as artes e as... como é que chama? Ilustrações? Ilustrações que você faz. Você podia fazer uma da nossa família. Eu tenho que fazer da família da Raquel. Prometi de presente de Natal. Tá. Tô na... 6 meses atrás. 6 meses atrás. Mas o que acontece eu estou num leve processo de... Eu olho pra minha ilustração, eu acho linda. Linda. Muito não tô linda. falando que é feia. Não é. Mas eu não me reconheço mais em algumas coisas do traço. Então eu acho que eu dei esse passo pra trás pra tentar dar uma reestudada, assim, pra ver onde eu me vejo no que eu tô fazendo. Eu, em nome de Jesus, assim, eu não tô falando que eu acho feia ou qualquer coisa, assim, porque eu não acho. Mas às vezes eu olho e fico, não sei se eu me vejo mais fazendo esse tipo de traço, sabe? Acho que eu vou pegar o verão agora para dar uma estudada também. Você tava estudando animação também, né? Tô. Muitas coisas. Bora ver os caminhos que Deus vai direcionar. Eu gosto de que no reino de Deus tudo é ferramenta, né? Uhum. Eu quero muito usar a animação para falar da Bíblia. Mas acho que isso é um negócio é uma coisa que vai acabar acontecendo. Eu achei que, tipo, esse ano já ia estar fazendo isso, assim. Mas você começou já. Mas, tipo assim, pensando que agora eu tô envolvida com The Sand, que eu tô envolvida com algumas outras coisas, eu acabo que não tenho o tempo que eu queria ter disponível pra investir nisso. Eu vi uma escola pro ano que vem, mas o negócio é que a vida que a gente vive é tão intensa que eu não quero, tipo, criar expectativa pro ano que vem e acabar não acontecendo. Mas eu tava conversando com o Jonathan. A gente tá pensando em coisas assim pra minha... Eu vou fazer escola de documentário ano que vem, né? E juntar as duas coisas. Bora ver. A câmera tá desligada, vou olhar pra câmera, não tem câmera. Mas pode ser algo que a gente... Daqui a um ano a gente vai estar todo mundo celebrando junto. Porque vai ser todo mundo best. E a gente vai estar falando disso. E é isso, assim. Eu acho que é muito legal também, porque o grupo de documentário... O grupo de seminário é muito legal. Mas
hoje no Descend, a equipe da mídia, nós somos 4. A gente quer fazer um episódio com todo mundo quando acabar o Descend no final do ano. Bora ver como é que vai ser. Vai ser um episódio em inglês, mas até lá a gente vai descobrir como dubla as coisas. Como dubla, como legenda. Também, porque o Jonathan falou que a gente consegue usar AI pra dublar as coisas. Bora ver. Mas eu sigo o Jonathan tipo o mestre Yoda, sabe? Tipo assim, o Jonathan falou que dá, ele dá. Mas enfim, o Matt e a Glória vão fazer a escola de documentário. Então a gente tá trabalhando junto o ano todo. O Matt tá agora no seminário. A gente vai trabalhar junto ano que vem. Ou a gente vai fazer a escola junto ano que vem. Então eu gosto muito de que o meu grupo de trabalho. E aí, tipo, você vai trabalhar na escola e tipo assim, eu gosto de ver as pessoas que Deus tá colocando no caminho, que vão além do trabalho, que tem um relacionamento de amigo, mas ao mesmo tempo, tipo, ministerialmente a gente trabalha junto. Agora, no que vem, a gente vai trabalhar junto e não foi nada que ninguém planejou, sabe? Eu gosto de que, tipo, a gente cresce junto. Isso é muito legal. É meio que a gente falou semana passada, 2 semanas atrás. Eu acho muito rico isso de, tipo, a gente trabalha junto em ministérios diferentes. A gente vai continuar trabalhando junto. Isso eu fico pensando, tipo, como que as coisas vão estar daqui 2 anos, sabe? Talvez a Catarina e o Bento vão ter mais tios. Pois é. Vamos ver os próximos capítulos desse... Eu não sei muito como fechar esse episódio. E eu sinto que tem muita mais coisas que a gente podia falar. Mas pode ser um episódio mais pra frente também. A gente pode fazer mais um também, depois de ter terminado o seminário. Ou então mais pra frente, planejando. Mas é isso, assim. Eu acho que se você ouviu esse episódio, tem alguma coisa que você pode tirar de crescimento. É que Deus é um Deus que usa qualquer coisa que você faz. Eu tenho uma tia que ela já deu aula de bolo. Tipo, ela é confeiteira e ela deu aula de confeitaria para mulheres no norte do Brasil para levantar recurso para a família. Deus faz com a ferramenta que você tem. E para mim é isso. Eu acho que é isso que vale a pena, não importa o que você faz. Importa render tudo, entregar tudo ao Senhor e Ele faz além. Ele faz através da gente além do que a gente pode sonhar ou imaginar. Eu acho isso bonito pra caramba. Muito. E é isso. É isso aí. É isso aí. Ó, não cantei. foi eu que cantei. A gente se vê semana que vem. Com vídeo, se tudo der certo. Se tudo der certo. Mas então é isso. Muito obrigada por terem ouvido esse episódio. E até semana que vem. Tchau!